Filosofia Fácil para o Enem, uma série de aulas e conteúdos de filosofia para o ensino médio. O professor Patrick Rocha acompanha vocês nessa série de aulas e nós estamos aí na aula 14, voltado para o terceiro ano do ensino médio, tema Filosofia nos séculos 19 e 20. Lembrando que isso aqui é uma simples recordação, uma pincelada sobre esses temas. Não é aprofundado, mas é mais uma recordação, tá? Terceiro ano do ensino médio, às vezes, é muito importante, às vezes, fazer algumas revisões, tá? Então, vamos lá. Materialismo histórico de Marx. O Karl Marx ele propôs que a estrutura econômica da sociedade determina as suas formas de consciência, como o direito, a religião e a política. Então, Karl Marx ele é um dos filósofos mais importantes, um filósofo que, de certa forma, dividiu o mundo em dois, né? O mundo capitalista e socialista, né? Ele vai ter aí a questão do materialismo, na qual ele vai falar que a sociedade, a estrutura econômica da sociedade determina como ela tem sua consciência, entendeu? As riquezas, a riqueza, a pobreza, como o dinheiro é distribuído, isso influencia em muito. Ele defendeu que a história é movida pela luta de classes e que a filosofia não deve apenas interpretar o mundo, mas transformá-lo. Então, por isso que ele vai propor o comunismo, no sentido de um mundo mais igualitário, um mundo onde uma classe não oprima a outra, na qual não exista essa opressão gigantesca que existe, na qual a gente vê aí bilionários, com riquezas aí tem bilionários, tem bilionários aí que têm uma riqueza maior que de países. Por exemplo, o Elon Musk, ele tem uma fortuna maior que de muitos países juntos, Então, por que existe um mundo onde existe Elon Musk? É um mundo desigual, segundo Marx, Então, se existem milionários, existem pessoas que estão vivendo na miséria, porque esses milionários, esses capitalistas, segundo Marx, ele produz para si a riqueza, mas quando ele acumula a riqueza, a riqueza que deveria ser dividida por todos, ela não existe, ela é inferiorizada. Então, não existe, existe a falta. Então, ele vai falar assim, a filosofia, ela deve não apenas interpretar o mundo, mas transformar o mundo, buscar mudar o mundo. O foco mudou da abstração idealista de um ideal para as condições materiais de vida e as relações de produção entre as pessoas. Então, como que as pessoas vivem, como que as pessoas produzem? Uma das grandes questões de Marx. Esquema do materialismo de Marx, das etapas do desenvolvimento socioeconômico. Esse é o materialismo histórico dialético. Então, Marx ele tem aí uma defesa da igualdade importante, o criador aí dessa teoria aí, comunista, na qual a classe operária deve assumir o poder, e deve se extinguir as classes, e o Marx ele defende aí, através dos seus estudos, uma igualdade econômica na qual todos tenham acesso ao dinheiro, à riqueza, não somente alguns poucos, mas sim a boa parte da população. O segundo tema aí que nós vamos falar é o niilismo e a crítica de Nietzsche. O Nietzsche questionou os fundamentos da moral cristã, ele é um grande crítico da moralismo cristão e dos valores ocidentais, proclamando a morte de Deus como o fim das verdades absolutas. Então, a morte de Deus, segundo Nietzsche, que Nietzsche está falando Deus morreu e eu estou falando aqui que Deus morreu e eu matei Deus. Não, ele está falando no sentido que o ser humano matou Deus dentro de si. Por quê? Na Idade Média,
As pessoas eram realmente mais religiosas, né? E com a Idade Moderna, o valor das pessoas passou a ser diferente, entendeu? Então, Deus, que ocupava o lugar central na vida das pessoas, a religião, deixou lá para o último. Então hoje as pessoas dizem colocar Deus em primeiro lugar, mas é mentira, entendeu? Muitas pessoas, em primeiro lugar Deus, mas fala isso da boca para fora, porque na realidade muitas pessoas colocam a si mesmo, seus interesses particulares, o dinheiro, o poder, a fama, aí depois a família, depois o filho, tem uns que deixam o filho lá por último, né, que nem liga para filho, depois, né, a humanidade, e né, lá no meio aí a religião. Então o Nietzsche, ele está falando assim que o ser humano, o homem matou Deus, né, no seu jeito de lidar com o mundo. Outros conceitos como o super-homem, a vontade de poder, incentivando o indivíduo a criar seus próprios valores e sentidos. O super-homem é aquele que supera, né, a si mesmo, né? A vontade de poder é essa vontade que a gente tem de criar. Então o Nietzsche marcou uma ruptura com o racionalismo, né, um grande crítico ao racionalismo socrático, dizendo que a gente também tem que escutar as nossas emoções, instintos, né, valorizando os instintos vitais como afirmação da vida terrena. A gente deixa de viver porque a gente é muito racionalista e a gente não vive plenamente a vida, segundo Friedrich Nietzsche. Nietzsche fala o seguinte: o que significa niilismo? Que os valores supremos se desvalorizam. Aquilo que as pessoas não veem sentido mais. O existencialismo é liberdade. No século XX, Jean-Paul Sartre afirmou que a existência precede a essência, significando que o ser humano não nasce com um destino ou um propósito pré-definido. A existência precede a essência. No sentido assim, nós existimos e nenhum ser humano ele é pré-definido. A gente consegue nos moldar. E outra frase dele também: estamos condenados a ser livres, porque muitas pessoas preferem viver em grupos que ditam regras, porque elas acham doloroso demais elas mesmas assumir a responsabilidade. Quem assume a responsabilidade são pessoas muito corajosas. E vamos ser sinceros, grande parte da população não é nada corajosa. As pessoas preferem aí instituições, sejam elas religiosas, políticas, seja o que for, que ditem regras para ela. Olha, faça isso, faça aquilo. Então, não é fácil ser livre, lidar com a liberdade. Porque a liberdade, quando eu sou livre, eu tenho que assumir a responsabilidade. Somos condenados a ser livres e totalmente responsáveis por nossas escolhas. Então você que é responsável. Então é melhor eu falar assim, eu falar que o outro decidiu por mim e eu colocar a culpa no outro também. Olha, por exemplo, tem pessoas que falam assim, eu virei advogado porque minha mãe falou que eu deveria ser advogado. Meu pai era advogado e falou que eu deveria ser advogado. E eu sou advogado, eu não sou feliz, eu não ganho dinheiro porque eu não gosto e eu sou totalmente infeliz. E a culpa é da minha mãe e do meu pai. Entendeu? Então, quando você joga a responsabilidade para o outro, né, você não assume. Então, essa pessoa, ela deveria, ela deveria fazer aquilo que ela queria, ser livre, entendeu? E assumir suas responsabilidades, mesmo contrariando o pai com a mãe. Então, essas escolhas geram angústia existencial diante do vazio de sentido. Não é fácil escolher. O ser humano é condenado a ser livre porque, uma vez colocado no mundo, ele é responsável por tudo que faz, entendeu? As pessoas não querem assumir responsabilidade. Então, por isso, cabe a ele dar um sentido à sua própria vida. E não é fácil. As pessoas, em sua maioria, não querem dar sentido à sua própria vida. Elas querem que o outro decida por ela. Você fala, mas que absurdo, professor? Não, não é absurdo, não. Você pode perceber que
boa parte das pessoas querem que alguém imponha regras, seja ela uma regra religiosa, política, né? Por exemplo, no Brasil a gente está vendo aí um fanatismo político gigantesco de pessoas que tudo é política. A pessoa está falando ali de futebol, está falando de política, está falando, nossa, tá até chato, entendeu? Por quê? Não, a pessoa, a religião que também, que faz com que a pessoa não, né, ela, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, seja uma filosofia, uma ideologia de vida, seja o que for, né? As pessoas preferem grupos que ditem regras para ela. Simone de Beauvoir expandiu essa visão para o feminismo, discutindo como a identidade da mulher é construída socialmente, uma grande defensora da mulher. A Simone de Beauvoir, do feminismo, ela diz o seguinte: ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Nenhum destino biológico, psíquico, econômico define a forma que a fêmea humana assume no seio da sociedade. Tá? É o conjunto da civilização que elabora esse produto intermediário entre o macho e o castrado que qualificam o feminino. Então, no sentido assim, tem mulher que não pensa como mulher, tem mulher que é machista, tem mulheres aí que defendem que mulher não tem que votar, que são contra o feminismo. Elas falam, não, você tem que fazer tudo que é o contrário ao feminismo. Entendeu? Hoje nós estamos vivendo aí uns movimentos conservadores ridículos, na qual mulheres falam assim, olha, tudo que o feminismo defende, você tem que ser o contrário. Mas então vamos lá, se você for viver contra o feminismo e o mundo praticar isso aí, o que vai acontecer? A mulher não vai poder votar, a mulher não vai poder estudar, não vai poder fazer faculdade, a mulher vai ter que viver, né, ser obrigada a viver dentro de casa, a não ter profissão, a ser como era antigamente. E o homem, né, livre, aprontando, adulterando, fazendo o que quiser, a mulher sofrendo e tendo que ficar calada porque ela não manda em nada. Então é esse o mundo que essas mulheres querem para as mulheres? Então, né? Fenomenologia de Husserl e Heidegger. Edmund Husserl propôs que a filosofia deveria descrever a estrutura da consciência e como os fenômenos aparecem para nós, voltar às mesmas coisas, como que a consciência aparece. O método fenomenológico em Husserl e Heidegger. Martin Heidegger levou isso adiante ao investigar o ser, analisando a condição humana como um ser no mundo, marcado pela temporalidade e pela finitude. Nós temos um tempo e nós temos um fim. Essa corrente influenciou profundamente a psicologia e a forma como entendemos a nossa presença na realidade, como nós vivemos. O positivismo lógico e a linguagem. O Círculo de Viena de Ludwig Wittgenstein focaram na análise lógica da linguagem, argumentando que muitos problemas filosóficos são apenas confusões linguísticas. Então, né, um apelo ali à questão da linguagem, a linguagem que molda o mundo. Uma afirmação só tem sentido se puder ser verificada empiricamente ou se for logicamente consistente. Essa virada linguística, né, da qual o Wittgenstein trabalha, deslocou o foco da filosofia da metafísica para o estudo rigoroso do que podemos e do que não podemos falar. Né? Wittgenstein. Escola de Frankfurt e a teoria crítica. Pensadores como Adorno e Heineken e Hockenheim analisaram como a razão, em vez de libertar o homem, tornou-se uma ferramenta de dominação através da indústria cultural. Crítica à sociedade de consumo e à racionalidade instrumental que reduz à utilidade técnica e ao lucro. É a grande crítica da Escola de Frankfurt. A teoria crítica busca revelar as formas invisíveis de controle social e resgatar o potencial emancipador da cultura humana. O ser humano ele é capaz de viver plenamente e não viver somente pelo lucro. A Escola de Frankfurt, né, são filósofos importantíssimos dentro da história da filosofia. Filosofia política
e a justiça. No século XX, a filosofia política floresceu como um debate sobre a democracia, a justiça social, destacando-se a obra de John Rawls sobre a justiça como equidade. Rawls propôs o experimento do véu da ignorância para imaginarmos leis justas sem sabermos qual seria a nossa posição social. Isso é o John Rawls, a teoria da justiça. Simultaneamente, Hannah Arendt analisou as origens do totalitarismo e a importância da ação política no espaço público para evitar a barbárie. A Hannah Arendt, que foi uma das vítimas do nazismo, ela é uma grande crítica também desse totalitarismo. Vivemos em tempos sombrios, onde as piores pessoas perderam o medo e as melhores perderam a esperança. O pós-estruturalismo é a desconstrução. Michel Foucault e Jacques Derrida questionaram as grandes estruturas de verdades, analisando como o saber está intimamente ligado ao exercício do poder. Então, o Michel Foucault, por exemplo, vai falar sobre a questão do macropoder, do micropoder. Foucault estudou como instituições como prisões, hospitais moldam o corpo e o pensamento dos indivíduos através de discursos de controle. Derrida introduziu a desconstrução, mostrando que os textos e conceitos possuem contradições internas que revelam a instabilidade dos significados. Esse aí é o Jacques Derrida. E é isso, gente. Um grande abraço para vocês e até uma próxima.